Então, em vez de esperar a menor gota de misericórdia e favor, você se lembrará de como gastou aqueles dias que Deus lhe permitiu viver. Lembrará que durante a sua vida você se comportou como um rebelde contra o Senhor, que desprezou a palavra e as ordenanças dele e também o bem de sua própria alma. Por isso agora, em vez de esperar qualquer alívio, você é forçado a se lembrar dos seus caminhos imundos, o que aumentará a sua perturbação e confusão eternas. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Aqueles que perdem sua alma enquanto adiam seu arrependimento e vivem seus pecados, em vez de receberem o menor conforto quando chegam ao inferno, terão sempre fresca em sua mente a sua vida desperdiçada. Enquanto viverem aqui, eles podem pecar e esquecer disso, mas quando partirem, terão seus pecados sempre diante deles. A capacidade da memória deles será notavelmente aumentada e eles visualizarão muito clara e continuamente todas as obras pecaminosas que praticaram enquanto estiveram no mundo. Filho, lembra-te, disse Abraão. E então ele lembrará como nasceu e viveu no pecado. Lembre-se que muitas vezes o evangelho foi pregado a você e agora ele está removido por aquele que sustenta o evangelho. Lembre-se de que por amor aos seus pecados e luxúrias, você desprezou as ofertas do evangelho de paz. Lembre-se de que a razão pela qual perdeu a sua alma foi porque não se apegou à livre graça e à bondade de um Jesus Cristo amoroso e de coração disposto. Lembre-se de quão perto você esteve de se converter em alguns momentos, mas você estava sempre tão disposto a ir para as farras quando os bêbados o chamaram e aproveitar os prazeres que tinha oportunidade de desfrutar e a se preocupar com os cuidados deste mundo, que essas coisas foram como espinhos que sufocaram algumas convicções que vinham ao seu coração. Lembre-se de como você estava disposto a se contentar com as esperanças dos hipócritas e como você nutria pensamentos sobre as coisas de Deus enquanto ignorava o poder e a vida delas. Lembre-se de como você, ao ser admoestado a se converter, adiou a conversão e o arrependimento. Lembre-se de como dissimulou em tal momento, mentiu em outro, enganou seu próximo em determinada circunstância. Lembre-se do tempo, lugar e acompanhado de quem você zombou, escarneceu, desprezou, provocou, odiou e perseguiu o povo de Deus. Lembre-se de que enquanto outros se uniam no temor do Senhor para o buscarem, você era encontrado na companhia dos vaidosos para pecar contra ele. Enquanto os santos oravam, você os amaldiçoava. Enquanto eles bendiziam o nome de Deus, você falava mal dos santos de Deus. Então você terá uma vívida lembrança de todos os seus pensamentos, palavras e ações pecaminosos, desde o primeiro ao último deles, que cometeu em toda a sua vida. Então descobrirá que é verdade aquilo que está escrito em Deuteronômio 28, 65 a 67. E nem ainda entre as nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado e desfalecimento de olhos e desmaio da alma. E a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, ah, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás, ah, quem me dera ver o amanhã. Pelo pasmo do teu coração que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos. Você não encontrará coisas que aumentarão mais a sua desgraça do que as verdades da Escritura manifestas diante de si, pois de fato não há língua capaz de expressar o horror, o terror, o tormento e a eterna miséria a que essas pobres almas se submeterão sem o menor descanso. Uma grande parte disso virá da lembrança clara, completa e contínua dos seus pecados. Por isso, essas palavras são muito solenes. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Os ímpios se lembrarão ou terão em memória o quanto desperdiçaram a sua vida. Lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Podemos entender a palavra bens simplesmente como as coisas boas deste mundo, que em si mesmas são e podem ser chamadas de boas, ou então elas denotam as coisas desta vida.
Todos os prazeres, deleites, ganhos e vaidades que os mundanos ignorantes reputam como as melhores coisas e se alegram muito com elas. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Como está em Lucas 12:19. Deus, segundo seu glorioso poder e sabedoria, fará com que as pobres criaturas se lembrem claramente de sua vida mal vivida. Ele dirá: lembrem-se que as vidas de vocês foram assim e assim, e que vocês se comportaram de tal e de tal maneira. Se os pecadores pudessem escolher, manteriam os seus pecados e transgressões completamente fora da sua lembrança, como evidentemente eles buscam fazer enquanto vivem neste mundo, pois não suportam ter sequer um pensamento sério acerca da vida pecaminosa que vivem. Eles buscam evitar o máximo possível pensar que haverá um dia de prestação de contas em que deverão receber a recompensa que seus pecados merecem. Mas ali serão obrigados a se lembrar e a pensar continuamente nos seus atos ímpios. Portanto, é dito que quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier para julgar, será para convencer um mundo ímpio dos seus atos perversos e malignos. Observe, para os convencer. Agora, eles não reconhecem seus pecados voluntariamente, mas então serão levados a reconhecê-los abertamente, pois aqueles que morrem sem Cristo serão obrigados a ver, reconhecer e confessar a sua culpa. Quando erguerem os olhos no inferno e se lembrarem das suas transgressões, Deus será uma testemunha rápida contra eles e dirá: lembrem-se do que vocês fizeram durante as suas vidas. Amigo, se nestes dias de luz você não se lembrar dos dias de trevas, da morte, do inferno e do julgamento, então, quando os dias das trevas, da morte, do inferno e do julgamento chegarem, você se lembrará dos dias do Evangelho e de como o desprezou para a sua própria destruição e miséria, como é indicado no capítulo 25 de Mateus. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. O grande Deus, em vez de dar aos ímpios qualquer alívio, antes agravará os tormentos deles, ao lhes dizer em que eles devem pensar. Ele dirá: lembrem-se, almas perdidas, que em suas vidas vocês tiveram alegria, paz, conforto, deleites, facilidades, riqueza e saúde. Lembrem-se que já tiveram o seu céu, a sua felicidade e os seus bens enquanto viveram. Que estado miserável! Vocês estarão em uma condição realmente triste quando virem que já passou o tempo em que tiveram seus bens, suas melhores coisas e aquilo que lhes agradava. Isso é evidenciado a partir dessas palavras: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ou todas as coisas boas nas quais você se alegrava. Devemos notar que há ainda outra verdade mais terrível do que a que acaba de ser observada. Há muitas pessoas miseráveis que desfrutam de todos os bens, facilidades e confortos desta vida, enquanto estão neste mundo. Os bens dos ímpios em breve chegarão ao fim e não durarão para além desta vida ou da vida deles. Esta passagem das Escrituras não foi escrita em vão, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela? Quando espinhos são usados como lenha, a chama produzida por eles cresce rapidamente, emite um pouco de calor durante algum tempo, mas logo, em vez de um calor, não encontraremos nada mais do que algumas cinzas mortas, e em vez de um fogo ardente, nada mais do que um cheiro de fumaça. Chegará um momento em que os ímpios desejarão bens superiores, quando virem que coisa vaidosa e miserável é ter recebido os seus bens neste mundo. É verdade, enquanto estão do lado de fora do inferno, eles pensam que não há nada que possa ser comparado com as riquezas, honras e prazeres deste mundo. Eles dizem: quem nos mostrará qualquer bem que seja comparável aos prazeres, ganhos e glórias deste mundo? Mas então verão que há outra coisa que é melhor e mais valiosa do que 10.000 mundos. Amigos, vocês não prantearão e ficarão perturbados, perplexos e atormentados quando virem que perderam o céu por um pouco dos prazeres e bens desta vida. Certamente que vocês chorarão e ficarão extremamente perplexos quando se derem conta de que abriram mão da bem-aventurança do céu por preferirem um mundo cheio de montes de esterco.
Ah, o que vocês fizeram? Vocês deveriam ter considerado consigo mesmos: devo me contentar com a minha porção neste mundo e abrir mão do céu por causa dela? Pensem seriamente nisso enquanto vocês têm a claridade do dia e a luz do Evangelho. Enquanto o Filho de Deus lhes oferece termos para que se reconciliem com Deus, para que não tenham que ouvir palavras como estas: Filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante sua vida. Você já recebeu seus confortos, alegrias, paz e todo o céu que você poderia desejar. Ah, que céu miserável foi esse! Que prazeres insignificantes! Que condição lamentável! Considere, não seria algo miserável perder o céu em troca de 20, 30 ou 50 anos pecando contra Deus? Quando a sua vida chegar ao fim, o seu céu também acabará. Quando a morte vier separar a sua alma do seu corpo, neste mesmo dia, você será privado do seu céu e das suas alegrias para sempre. Pense nessas coisas o quanto antes, para que você não tenha os seus bens apenas nesta vida. Pois se recebermos os nossos bens apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Considere que, quando outros homens, os santos, vão receber os seus bens, você já haverá recebido os seus. Quando outros estiverem recebendo a alegria, então a sua alegria estará sendo tirada de você. Quando outros estiverem sendo recebidos na presença de Deus, você estará indo fazer companhia ao diabo. Quão miserável você será! Seria melhor você nunca ter nascido do que ter se tornado herdeiro de tais males. Cuide para que esse não seja o teu caso. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Lucas 16, 26. Essas palavras ainda fazem parte da resposta que as almas no inferno receberão por todos os gemidos, suspiros, gritos, lágrimas e anseios por serem libertadas daquelas dores intoleráveis com as quais são atormentadas. Penso que essas palavras, se forem bem entendidas, são suficientes para fazer cair morto qualquer pecador de coração endurecido que existir no mundo. O versículo 25, que eu citei anteriormente, é muito terrível e agrava assustadoramente o tormento dos miseráveis pecadores, quando ele diz: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Essas palavras são verdadeiramente terríveis para aquelas almas miseráveis que morrem sem Cristo. Mas as palavras do versículo 26 fazem muito mais do que manter os seus tormentos. Elas se referem ao estado do pecador no inferno. Elas não apenas reforçam as primeiras, como agravam ainda mais a sua desgraça, tornando-a ainda mais insuportável. O versículo 25 é suficiente para fazer o pecador desmaiar, mas o versículo 26 o fará cair morto. É como se ele dissesse: e além de tudo isso, há algo que fará sua miséria ainda muito mais abundante. Agora falarei sobre a relação do que é dito nesse versículo com o que foi dito nos versículos anteriores. É como se ele dissesse: você acha que o seu estado atual é insuportável. Isso leva a se arrepender de ter nascido. Agora não há nenhuma misericórdia para você, nem mesmo uma gota dela. Agora conhece o que é desprezar a doce graça de Deus. Você soluça, suspira e geme copiosamente pela angústia em que se encontra. Porém, além disso, tem outras coisas para lhe dizer que realmente partirão o seu coração. Você está cortado do mundo dos viventes, privado de ouvir o Evangelho. O diabo tem sido severo com você e levado a sentir falta do céu. Agora você se encontra no inferno acompanhado por uma multidão de demônios e todos os seus pecados te assolam. Você está envolto em chamas e não pode ter uma gota de água para refrescar sua língua. Seu choro é em vão, pois nada lhe será concedido. Você vê os santos no céu, o que aflige grandemente a sua alma maldita. Você vê que nem Deus nem Cristo se preocupam em lhe conceder algum alívio ou consolo. Mas além de tudo isso, você jazerá ali. Nunca pense em nenhuma facilidade. Jamais espere conforto algum. O arrependimento agora
não lhe serviria de nada e você também não consegue se arrepender sem a graça soberana agindo em você. O tempo já passou e nunca mais voltará. Olhe para o que você tem agora, será isso que você terá para sempre. De fato, eu já falei o suficiente para partir seu coração. Contudo, além de tudo isso, você jazerá no fogo e nadará em chamas para sempre. As palavras, além disso, são realmente terríveis. Eu lhe explicarei o significado delas através de uma similitude. Imagine que o homem é amarrado em uma estaca com uma pinça incandescente. Comecem a beliscar o corpo dele durante 2 ou 3 anos. Infelizmente, quando o pobre homem grita por alívio e ajuda, os seus atormentadores respondem: não. Além disso, você será tratado de modo ainda pior. Nós o atormentaremos assim pelos próximos 20 anos e depois disso cobriremos o seu corpo dilacerado de chumbo derretido e o atormentaremos com ferro retirados das brasas. Isso não seria lamentável? No entanto, isso é apenas como a picada de um mosquito quando comparada aos sofrimentos daqueles que vão para o inferno. Pois se um homem fosse atormentado assim, um dia a morte daria fim aos seus tormentos. Mas aquele que vai para o inferno sofrerá tormentos 10.000 vezes piores do que esses, e ainda assim jamais morrerá completamente. Ali eles lamentarão, chorarão, clamarão, gemerão e serão atormentados sem jamais receber qualquer alívio. Contudo, nunca serão aniquilados, nem deixarão de existir. Se o maior demônio do inferno pudesse despedaçá-lo, reduzi-lo a pó e aniquilá-lo, você consideraria isso um ato de misericórdia. Mas ali vocês jazerão em chamas para sempre. Terão que suportar isso por toda a eternidade. Cristo disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Pensem nisso, vocês que não querem sair de casa porque está chovendo, que não querem sair de perto da lareira em dias frios e que não querem andar nem mesmo meia milha para ouvir a palavra de Deus, só porque está um pouco escuro. Vocês que não querem deixar alguns companheiros vaidosos para edificar suas almas, receberão abundantemente o fogo em que desejaram se aquecer, as trevas nas quais quiseram andar e a companhia maligna que preferiram. Então sentirão falta de Jesus Cristo e, além disso, vocês terão que suportar todas essas coisas para sempre. Ah, vocês que passam noites inteiras em entretenimentos pecaminosos, farras e etc. Vocês que são ousados para blasfemar e vocês que amam pecar em secreto. Todos vocês finalmente serão condenados como hipócritas, pois embora sejam muitos de vocês considerados como estando entre os filhos de Deus, são inimigos das coisas de Cristo em seus corações. A alma de todos vocês que se deleitam em seus pecados enquanto professam ser piedosos, cairá em tormentos e angústias extremas assim que partirem deste mundo, e então, ali no inferno, chorarão e rangerão os dentes, e além disso, vocês jamais encontrarão qualquer alívio. Vocês morrerão em seus pecados e serão atormentados durante tantos anos quanto há estrelas no firmamento ou grãos de areia na praia. E além disso, vocês serão atormentados assim para sempre. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Há um grande abismo. Vocês perguntam, o que é isso? Eu respondo, essa é uma boa pergunta. Portanto, em primeiro lugar, busquem entrar pela porta estreita, para só depois perguntarem curiosamente o que é esse abismo. Mas em segundo lugar, se vocês perderem o céu, então saberão o que ele é. A saber, o decreto eterno de Deus, ou seja, Deus decretou que aqueles que perdem o céu neste mundo nunca o desfrutarão no mundo vindouro. E verão que esse abismo é tão profundo que jamais poderão atravessá-lo enquanto a eternidade durar. Cristo disse, concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali. Mateus 5, 25 e 26. Há um abismo, o decreto. Você não sairá dali enquanto não pagar a última moedinha.
Portanto, compreendo que as palavras "está posto um grande abismo" se refiram ao eterno decreto de Deus. Deus decretou que aqueles que vão para o céu nunca mais irão de lá para um lugar pior. E também decretou que aqueles que vão para o inferno jamais sairão de lá. Amigo, esse abismo está estabelecido de tal maneira que você jamais poderá atravessá-lo para o outro lado, quer seja para o céu ou para o inferno. Podemos ver como Deus manterá seguros aqueles que morrem na fé. Deus os manterá no céu, mas quanto àqueles que morrem em seus pecados, Deus irá lançá-los no inferno e os manterá ali, de modo que aqueles que estão no céu jamais poderão passar para o inferno, e nem os que estão no inferno irão para o céu. Observe que não é dito que eles não desejam passar de um lugar para o outro, pois como aqueles que perderam as suas almas por uma luxúria, por algumas moedas, por um copo de cerveja, por alguma prostituta, por este mundo, desejarão indescritivelmente sair daquela fornalha ardente da vingança eterna de Deus, se pudessem. Mas aqui está a sua miséria: ninguém pode ir do inferno para o céu. Deus decretou isso. Eis então a miséria: aqueles que forem para o inferno não apenas irão para lá, mas estarão ali para todo sempre. Portanto, se o seu coração a qualquer momento o tentar a pecar, diga: não, pois se eu pecar, irei para o inferno e ali ficarei para sempre. Se os bêbados, os blasfemadores, os mentirosos e os hipócritas apenas considerassem essa doutrina bíblica com seriedade, ela os faria tremer por apenas pensar em pecar. Entretanto, agora essas pobres almas fazem piadas e brincam com o pecado como uma criança se diverte com um chocalho. Mas chegará um momento em que esse chocalho com que agora brincam farão tal barulho nos seus ouvidos e consciências que descobrirão que se todos os demônios no inferno gritassem aos seus ouvidos, o barulho não seria comparável a isso. Amigo, os seus pecados, como se fossem muitos cães de caça, primeiramente o caçarão e depois o amarrarão e prenderão para sempre. Seus pecados o prenderão e correrão como se tivessem um ninho de serpentes venenosas nas suas entranhas. E isso não acontecerá apenas por um tempo, mas, como já disse, para sempre e sempre. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Lucas 16, 27 e 28. Se assim posso dizer, essas palavras indicam uma razão pela qual aqueles que estão no inferno ficam tão perturbados e choram tão alto. É que os seus companheiros ainda podem ser libertados daqueles tormentos intoleráveis a que serão e devem ser submetidos se não obtiverem a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Apesar de terem vivido entre eles no mundo, não eram tão sensíveis à sua ruína, mas agora foram tirados do mundo e partilham daquilo de que antes foram avisados. Eles podem falar: isso é real, é como me foi declarado várias vezes que certamente aconteceria, e eu tenho 5 irmãos. Por isso você percebe que pode existir, e de fato existem, famílias inteiras debaixo da condenação do inferno, como nosso Senhor Jesus indica nesta parábola. Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois eles estão na mesma situação. Deixei todos os meus irmãos em uma condição miserável. Enquanto vivem aqui, as pessoas não suportam ouvir que todos estão em condições miseráveis. Mas quando estiverem sob a ira de Deus, perceberão que é assim. Terão certeza disso, pois eles próprios, quando estavam no mundo, viviam como os tais. Quando eles perderem o céu, conhecerão qual é o fim daqueles que vivem como eles viveram. Envie alguém depressa à casa do meu pai, pois toda a família está em um péssimo estado, e todos serão condenados se continuarem assim. Vemos que aqueles que estão no inferno não desejam que os seus companheiros vão para lá, pois é dito: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Pergunta: mas alguns podem indagar: qual seria a razão pela qual os condenados desejariam não ter os seus companheiros na mesma condição em que caíram, mas que fossem afastados dela e escapassem desse estado terrível?
Resposta: acredito que há tão pouco amor em qualquer um dos condenados no inferno que eles, na verdade, não desejam a salvação de qualquer pessoa. Porém, visto que há neles algum desejo de que os seus amigos e parentes não vão para aquele lugar de tormento, me parece que isso é motivado mais visando a sua própria comodidade do que o bem dos seus próximos. Pois permita-me dizer que será algo que agravará a dor e o horror deles, o fato de ver os seus conhecidos ímpios na mesma ruína que eles, pois quando os ímpios vivem, morrem e descem juntos ao abismo, cada um deles é um incômodo a mais para o outro. Sim, se você morrer e for para o inferno antes dos seus próximos ou companheiros, além da culpa dos seus próprios pecados, você estará tão sobrecarregado com o medo de que a condenação dos outros acrescentasse dor à sua própria condenação, que então você clamará: envia um dos mortos para este e aquele companheiro com quem tive comunhão durante a minha vida, pois vejo que a minha maldita conduta será uma das causas da condenação deles. Se perderem a glória, eu não apenas fui indiferente à sua vida de pecados e ofensas, mas fui um dos primeiros instrumentos para conduzi-los ao inferno. Serei culpado tanto da minha maldição quanto da deles. Desejo que eles não venham para cá, para este lugar, para que os meus tormentos não se agravem com a chegada deles aqui. Pois assim como quando os ímpios habitam juntos, tornam-se laço e tropeço um para o outro pelas suas práticas pecaminosas, assim também eles serão um tormento mútuo, um agravará a condenação do outro. Um dirá: eu amaldiçoarei seu rosto sempre que eu olhar para ele. Foi você que me seduziu e me enganou. A sua conversa imunda foi um tropeço para mim, assim como sua cobiça, seu orgulho, seus convites, os seus jogos e as suas prostituições. Foi por sua causa que perdi a vida eterna. Se tivesse me dado um bom exemplo, como me deu um mau, talvez eu estivesse melhor do que agora. Mas eu aprendi com você, segui seus passos, aceitei os seus conselhos. Se eu nunca tivesse visto o seu rosto, que você nunca tivesse nascido para fazer um mal tão grande à minha alma. O outro responderá: eu posso lhe culpar da mesma forma. Você não lembra como em tal tempo e naquele lugar você me atraiu e perguntou se eu gostaria de ir com você enquanto eu estava tratando de outros assuntos da minha profissão? Foi você quem me chamou. Você é tão culpado quanto eu. Embora eu fosse cobiçoso, você era orgulhoso. E se aprendeu a cobiçar comigo, eu aprendi o orgulho e a embriaguez com você. E embora eu tenha ensinado a enganar, você me ensinou a me prostituir, mentir e a zombar daquilo que é bom. E embora eu, que sou vil e desgraçado, tenha cometido pecados, você cometeu muitos outros. Posso culpá-lo tanto quanto você me culpa. E se eu tiver de responder por algumas das suas ações mais imundas, você terá de responder por algumas das minhas. Eu não queria que você estivesse aqui. Ver você aqui é algo que aflige a minha alma, pois olhar para você evoca os meus pecados à minha mente. O tempo, a maneira, o lugar, as pessoas com quem estivemos. Você entristece a minha alma. Uma vez que não consegui evitar a sua companhia em vida, desejo intensamente estar sem a sua companhia aqui. Enquanto os homens vivem aqui, podem se considerar espertos por enganar, corajosos por mentir, espertos por cobiçar o mundo, e se podem astutamente defraudar, arruinar, ferir e irritar os seus vizinhos e até mesmo impedi-los de terem acessos aos meios de graça e ao Evangelho de Cristo, eles se vangloriarão disso e pensam que tudo vai muito bem com eles. E as suas mentes estão de certo modo tranquilas ao serem enganadas pelo pecado. Mas amigo, quando você perder essa vida, erguer os seus olhos no inferno e perceber que seus pecados imundos o levaram para ali, e não somente você, mas também fez com que outros caíssem na mesma condenação, e que uma das razões para a sua condenação foi esta, que você os induziu às práticas pecaminosas e à concupiscência, então você dirá: que alguém os impeça de vir para cá, que eles não venham para este lugar de tormento e não sejam condenados como eu. Como isso me atormentará? Balaão não se contentou em ser condenado sozinho, mas pela sua maldade fez outros tropeçarem e caírem. Os escribas e fariseus não podiam se contentar em permanecer fora do céu, mas se esforçavam para manter os outros fora dele também. Portanto, a condenação deles é maior. O enganado não pode se contentar em ser enganado sozinho, mas se esforçará para enganar outros.
O bêbado não pode se contentar em ir para o inferno pelos seus pecados, mas sente necessidade de se esforçar para fazer com que outros caiam na mesma fornalha que ele. Então observe que aqui haverá condenação sobre condenação. Condenados pelos seus próprios pecados, condenados por serem participantes com outros nos pecados deles e condenados por serem culpados da condenação de outros. Como os bêbados chorarão por conduzirem os seus próximos à embriaguez. Como a pessoa cobiçosa gemerá por dar ao seu próximo, ao seu amigo, ao seu irmão, aos seus filhos e aos seus parentes um exemplo tão perverso, pelo qual não só prejudicou a sua própria alma, mas também a alma dos outros. Ao mentir, o mentiroso ensina outros a mentirem. O blasfemo ensina outros a blasfemar. O devasso ensina outros a se prostituírem. Agora, todas essas pessoas e outras semelhantes a elas serão culpadas não só da sua própria condenação, mas também da de outros. Alguns homens têm sido tão responsáveis pela condenação de outros que estou inclinado a pensar que a condenação desses outros os perturbará tanto quanto a sua própria condenação. Receio que, no dia do juízo, alguns homens serão encontrados como os responsáveis pela destruição de nações inteiras. Pela condenação de quantas almas você acha que Balaão será culpado, as quais destruiu com seus enganos? Maomé foi responsável pela destruição de quantas almas? Aqueles fariseus que subornaram os soldados para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e, devido a isso, fizeram seus irmãos tropeçarem e os dissuadiram de crer nas coisas de Deus e de Jesus Cristo até o dia de hoje, serão responsabilizados pela condenação dos seus irmãos que pereceram desde aquele tempo para cá. Por quantas almas Bonner terá que responder, e não somente ele, mas muitos sacerdotes ímpios e cegos, pastores enganosos? Quantas pessoas têm sido o meio de destruição de almas por meio da sua ignorância e por sua doutrina e pregação corruptas? Receio que tais pessoas serão responsabilizadas pela destruição de cidades inteiras. Amigo, fala a você que está sob a responsabilidade indescritível de pregar a palavra de Deus ao povo. Não será algo triste ver toda a sua congregação falar a você no inferno? Essa desgraça nos sobreveio por sua culpa. Você não nos ensinou a verdade, antes nos enganou com fábulas. Teve medo de nos falar sobre os nossos pecados, receando que parássemos de lhe dar o nosso dinheiro. Maldito desgraçado, porque mentiu para nós e nos bajulou. Devíamos ter ido ouvir a palavra de Deus em outro lugar. Se tão somente você tivesse nos repreendido e nos anunciado o caminho de Deus, mas você pregou heresias e falsas doutrinas para nós. Guia cego, não se contentou em cair sozinho no abismo, mas também nos arrastou contigo. Vigie a si mesmo, para que não venham aclamar quando for tarde demais. Envia Lázaro ao meu povo, aos meus amigos, aos meus filhos, à minha congregação, a quem preguei e enganei em minha insensatez. Envie-no à cidade em que preguei por último, para que eu não seja a causa da condenação dela. Envie-no aos meus amigos, para que eu não seja obrigado a responder pela condenação das almas deles e pela minha também. Considere todas essas coisas e as guarde em seu coração antes que seja tarde demais para se arrepender. Considere o quanto o inferno é quente. A mão de Deus está levantada. A lei está prestes a condenar sua alma. O dia do julgamento está próximo. As sepulturas estão prontas e abertas para receber seu cadáver. A trombeta está para soar. A sentença já está lavrada há muito tempo. E quando tudo isso acontecer, você e eu não poderemos voltar no tempo. Amém, querido?